Boa noite, sou o professor Marcos Abraão, de Citopatologia Oncótica, e vamos dar continuidade agora ao programa da segunda unidade, para a gente poder agora ver agora a questão de principais agentes indutores de alterações metaplásicas. Vamos lá, meninos. Os demais não, então vamos nessa. A gente não pode esperar muito não, porque nosso horário é pouco, já viu. Então vamos lá, Malena e Fabiano. Vamos começar a trabalhar. Bem, até o presente momento, né, nós já vimos a questão, obviamente, que existem vários eventos, os quais estão correlacionados, vamos dizer assim, com as próprias alterações do endocervice, né? Então, com isso, precisamos avaliar a questão, digamos assim, da presença, né, daquele ambiente, o que pode alterar aquele ambiente, ou seja, da região entre o colo do útero e o canal endocervice, e com isso, essas alterações que vão implicar, obviamente, o quê? Em modificações citológicas nessas estruturas. Por esse motivo, existem certamente uma série de agentes que fazem parte da própria flora microbiológica do local, a qual é muito importante. Então, por exemplo, o lactobacillus é um dele. E por que esse lactobacillus é tão importante ali? Porque é ele que vai manter o pH ajustado, tá? Para que você não tenha expansão de uma série de outras, digamos assim, eventos patogênicos, que a gente vai conversar já já. Inclusive, ao término da aula, vai ser até a base do que vai ser depois o assunto da outra, que vai ser o quê? As alterações metaplásicas, ou seja, a questão do HPV, né? Então, com isso, esse primeiro, que seria o lactobacillus, os chamados bacilos de Doederlein, eles são importantes porque compõem essa flora, tá bom? Eles podem causar vaginite somente se houver um aumento em demasia. Então, para isso, tem que haver alguma alteração nesse ambiente para que haja uma expansão dessas células. E isso, é claro, também é interessante porque em mulheres mais jovens eles são menos frequentes, tá? Em função, exatamente no período da puberdade. Mas eles também tendem a aumentar após a menopausa. Então, você tem uma correlação, como você pode ver, entre falar de puberdade e falar da própria menopausa, a questão dos hormônios, que inclusive a nossa dessa quantidade desse material agora, inclusive, é o comentário final que eu faço em relação às alterações provocadas em função desses hormônios aí. Bem, com isso, eles provocam certamente citólise, ou seja, existe uma questão de rompimento dessas células, tá? Então, uma característica disso, mas uma coisa que é mais importante é a questão do pH. O pH é importantíssimo. Então, o pH característico da região do endocervice, da vagina, é muito importante, porque mantém um controle, obviamente, da flora que você tem ali, da flora, tanto vale para a bacteriana e não haver a expansão de fungos patogênicos e outros elementos. Então, isso é muito importante em virtude disso aí. E isso tudo ocorre por quê? Por causa de fermentação. Tanto que vocês estão vendo ali a questão do quê? Do glicogênio e ácido lático, né? Ela pega açúcar, então o processo fermentativo, obviamente, produção de energia da bactéria, gera, obviamente, esse elemento de acidez. E o ácido lático é que vai caracterizar, obviamente, a acidez do local. E outro que também é importante e que aparece muito em relação a características, vamos dizer que é um dos principais tipos bacterianos que causam exatamente patologias. É a própria Gardnerella, tá? A famosa Gardnerella vaginalis. Ela é encontrada, em média, até uma quantidade grande, 10% das mulheres, mas isso mantém o quê? Controlado. Mas se esse pH for alterado, ou se houver expansão por falta de higiene, algo do gênero, no local, você pode ter, obviamente, o quê? Uma modificação causando que um corrimento da mulher, fazendo com que haja, obviamente, que esses bacilos ele tendem a expandir muito rapidamente, tá? Pode causar o corrimento, inclusive, com emanação de cheiro, tá bom? Um odor característico, e aparece corado, eles vão aparecer exatamente corados em azul, tá? É uma coloração azular, exatamente nesses bacilos, quando você faz o quê? A questão do Papa Nicolau. Eles tendem a aparecer lá, quando você identifica isso via lâmina, tá? Aqui tem exatamente uma lâmina característica dela. Repara lá, ó. Esses pontos todos que você está vendo é exatamente a Gardnerella. Então ela fica salpicada, exatamente no, aqui na lâmina, né? Os outros são exatamente o quê? Células
Paris também você tem células de defesa à sua direita, um pouco mais para a direita, frente a esse núcleo, parece até que é uma célula, mas não é uma célula, o que você está vendo aí é dezenas de bactérias ao redor da célula, tá? Parece até que é um citoplasma repleto de várias estruturas, mas não, isso é tudo bactéria, tá? É muita bactéria que tem aí, em função disso aí. É bem fácil o reconhecimento dela, tá? Outra coisa, repara aqui também, ó, às vezes, apesar de você ter aqui, você ter tipicamente as células escamosas da região do endocervice, tá? E você repara que tem pontos azuis, exatamente que como se tivesse por baixo, tivesse escamas, e embaixo dessas escamas você tem exatamente os pontos das gardinerelas, tá? Então, as estruturas bacterianas, elas localizam exatamente o que? Por baixo dessas células escamosas. E repare até que as células são típicas, ó, um núcleo mais centralizado, não tem nenhuma alteração. Por si só, a própria estrutura celular está tudo bem com ela. A questão toda é a bactéria tendo expandido aí. Então, isso causa, obviamente, uma alteração muito grande em relação ao próprio possível foco de infecção até maior, até aumentar, isso comprometer essa infecção ir em direção ao colo do útero e avançar em direção ao útero, tá? Pode ocorrer isso também. Os cocos gram-negativos, tá? Não vão se restringir apenas à Gardnerella. Você também tem estafilococos, estreptococos, que podem aparecer lá, e também se coram de azul. Então, é até fácil essa identificação. E um dos principais, exatamente, que é muito comum, a própria, o bacilo que causa a gonorreia, a Neisseria, né, gonorreia, ela exatamente ela aparece facilmente identificada ali, tá? Então vocês podem ver que os principais, inclusive, pontos de infecção, ou seja, agentes patogênicos, estão relacionados ao que a gram negativos, né? Não que você não possa ter de outros, né? Mas você também tem tipos cocos de outros tipos de cocos de uma maneira geral, de umas grandes famílias de cocos, que podem aparecer também no Papa Nicolau, em virtude disso. Você também tem muitos fungos, né? Em função do desequilíbrio de pH, fungos tendem a aparecer. Um deles é o Candida albicans, tá? Então, ele não avança para o colo uterino, mas você tem muito na vagina em função disso. Também, a grande maioria deles, se você notar, causam corrimentos, tá? Então, o corrimento vai apenas variar a questão da sua espessura. Pode ser um pouco mais espesso, mais, como está mesmo se referindo, mais cremoso, uma coisa muito mais densa, ou mais líquido. Então, isso e há um prurido intenso na região, tá? Em função disso. E pode, inclusive, haver queimação, a acidez, porque altera muito o pH. Então, com isso, a presença delas e para a expansão da própria bactéria, pode ocorrer essas alterações um pouco mais graves em virtude disso. Outra coisa que é interessante, que se você parar e pensar também, em função disso aí, é que tanto fungos como bactérias, todos vão depender exatamente desse controle para que o quê? O caso lactobacillus, não havendo um controle dele em relação ao pH, isso pode aumentar. E esses tipos de fungos, tá, tem uma outra característica. São tipos de esporos, tá? Com filamentos, tá? Então, com isso, você vai ter o quê? Esporos filamentosos, tá? Que eles ficam exatamente diferenciados, até para poder diferenciar da questão das estruturas bacterianas, tá? Apesar de serem cocos lá, você também vai ter uma pequena diferenciação do outro. Mas ambos, tá? Ficam também com coloração bem azulada em virtude disso aí. Mas, como eu te falei, uma característica conjunta de ambos é a produção exatamente da secreção, exatamente para que haja um aumento de produção de secreção por parte da vagina, né? Então, as células produtoras exatamente de secreção, elas tendem a aumentar a sua produção e, com isso, vai haver um espessamento com o passado com o passar do tempo, em virtude da própria presença de fungos e bactérias, em virtude disso aí. Aí repara, ó, os fungos, tá? Você tem exatamente quando ele está na forma de esporos, você vê um pouco mais azulado, mas quando ele está com os filamentos, tá? Ele se cora um pouco mais vermelho. Mas você vê como se fosse o quê? Parecem prolongamentos, tá? Parecem raízes, né? Típicas exatamente o quê? Dos esporos, né? Dessa questão de expansão deles. Então você nota que é o quê? Pequenas extensões chamadas hifas, né? Em função disso aí, né? Então você tem apenas uma diferenciação do formato, que ele é um pouco maior até comparado com a bactéria, tá? É uma comparação em relação à outra.
Outro também muito comum é o Trichomonas vaginalis, né? Da tricomoníase, né? Muito comum também em função de infecções, tá? De corrimentos, muito ligado, apesar de você ter 10% em função da Gardnerella, Trichomonas e certamente Cândida e esses outros têm um quê? Uma expansão um pouco maior. Então, com isso, também com as mesmas características, mas só que essa já a cor da secreção já não fica mais o que um branco leitoso como é o outro. Esse seja mais amarelo esverdeado, tá? Então, apenas você teria uma diferenciação em relação ao quê? Ao tipo de secreção que seria liberado ali. Outra que você tem interessante é que aparece um halo ao redor da bactéria, tá? A gente chama de perinuclear. Então você vê exatamente isso bem caracterizado. E ele causa uma intensa, exatamente o que? Reação inflamatória. Por isso que ele fica exatamente com essa cor amarelada, típica de uma secção purulenta, se você tiver, de repente, numa ferida na sua pele. Então, é porque está havendo um grande combate, um embate entre células e, é claro, a própria tricomonas. Então, com isso, o que acontece? As barreiras de IgA, que não, às vezes não são suficientes, às vezes acaba havendo uma expansão disso aí. Então, apesar de você ter IgA de mucosa e uma série de outras células ali, macrófagos, tentando fazer essa defesa, neutrófilos, mas o que acaba acontecendo? Você acaba tendo que uma grande destruição de células e com isso gera exatamente essa secreção purulenta dessa cor e com essa intensidade que eu estou me referindo a vocês. Repara lá, ó. Aqui os tricomonas aqui. Você vê que é bem diferente em função das bactérias, perdão, dos fungos. Repara que eles são bem menores. Mas aqui até não está tanto, vamos dizer assim, vamos dizer assim, com a secreção. Porque quando aparece a secreção, isso tem o dobro de quantidade que você está vendo aí. Então, com isso, o tricomonas ele tende a reproduzir mais ainda, então tem que ser mais destruído. Então você está vendo até pouco, exatamente num esfregaço como esse, tem exatamente que poucas unidades, exatamente que é da questão das bactérias. E interessante também falar outra coisa, garotos, é que os eventos que nós temos aí, todos eles são eventos metaplásicos, ou seja, há uma mudança tecidual em função disso. Como a bactéria está presente, o fungo está presente, uma tendência de mudança exatamente toda a questão da histologia do local do endosservice. E lembra sempre disso. Às vezes essas metaplasias ou infecções muito constantes como essas podem vir a causar futuramente também, condicionar ao aparecimento posterior também de lesões malignas, né? Mas por outros motivos, é óbvio. Simplesmente pelo simples fato da mudança histológica que você tem nessa região. Aqui também você vê lá a questão do que o fundo é mais hipercromo, né? Você vê exatamente o fundo inflamatório, porque você tem uma série de células escamosas aqui. A história do aro perinuclear é o que você está vendo exatamente ao redor desses núcleos, tá? Isso que a gente chama de halo, tá bom? Esses são os halos. Então, com isso, você tem o quê? Aqui está um pouco até melhor isso. Você tem maior quantidade de bactérias aqui. Então, com isso, você está vendo exatamente que, em função do que? Dessa quantidade de bactérias, você tem uma melhor visualização. Então, é fácil a gente ver a questão quando aparece esse tipo de bacteriano ou qualquer outro no esfregaço de células do colo do útero. Por quê? O esfregaço, como mostrei para vocês, normal, nos outros slides anteriores, das outras aulas, é bem limpo. Tem só essas células avermelhadas que tem aí com esses núcleos mais centrais. Mas quando aparece bactéria, ele fica todo salpicado, todo pontilhado. Então a questão só é você fazer o quê? Uma identificação. Fazer uma cultura ou algo, obviamente, que você possa identificar isso aí. E fica bem fácil se você faz uma coloração de grã, né? Que fica até mais rápido também a identificação. Qualquer identificação mais acurada vai exigir certamente mais tempo e obviamente uma quantidade melhor de material para vocês poderem identificar os tipos bacterianos, né? Isso vai depender, claro, de cada uma das infecções. Mas a presença de ter bactérias ou fungos é bem visualizada, como eu disse a vocês, até pelo próprio esfregaço aqui. É só lembrar desse em relação ao esfregaço normal. O esfregaço normal só tem essas células que são o quê? Parecem folhetos. Então vocês estão vendo aí com os núcleos mais centrais. Elas são exatamente o quê? A parte do quê? De toda células do endosservice, na hora do raspado, né, exatamente com a espátula de retirar, ou o próprio o quê? Retirada de líquido, você vai ter exatamente esse material ali disponível para vocês.
Aqui, ó, você já vê aqui tricomonas vaginalis, tá bom? Também aqui, né, aqueles já agora tem caráter um pouco maior aqui, tá? Exatamente eles aqui localizados. E repare que se você aproximar, se você botar uma objetiva de maior aumento, inclusive, claro, ele fixado, você não vai ver isso, mas se você olhar o líquido, você inclusive consegue ver ele se deslocando, tá? Se você pegar o líquido, colocar uma gota dele lá e visualizar, você consegue inclusive ver o deslocamento da própria estrutura do tricomonas, né? Em função disso aí, tá? Outra coisa. Clamídia, também muito importante, é uma das principais causadoras de uretrites, tá? Muitas inflamações de via uretra é causada exatamente por clamídia, facilmente transmitido que por via sexual, tá? E é claro, como eu falei a vocês, a questão da região da vagina, ela expõe muito mais a mulher a isso. Então, essa infecção, sexo desprotegido, ou algo do gênero, uma má condição, realmente é uma típica transmissão de o quê? De doença sexualmente transmissível, tá? No caso, uma infecção, né? IST agora, né? Não se fala mais da ST. Então, ela é uma infecção transmitida por relações sexuais desprotegidas e, é claro, facilmente também transmitida para outros parceiros, caso ocorra. Também você tem o quê? Ela atinge muito a junção dos epitérios. Como assim os epitérios? É só você lembrar que o endosservice, perdão, inclusive digamos assim, nos slides anteriores, mostrava exatamente essa junção do service e do endoservice. Ele tem um ponto de junção, exatamente, inclusive, onde ocorre a metaplasia, que é exatamente um ataque muito grande da clamídia. Então, esses epitérios são muito atacados. Eu volto a dizer, isso causa exatamente alterações metaplásicas, o que vai expor a mulher, certamente, a outros eventos, tá, que possam vir a ocorrer futuramente em virtude disso aí. Você pode ter presença também de o PMN ali são polimorfos nucleares. Você tem muita presença exatamente também de células, tá? Atacando. Então, com isso, uma condição comum também no esfregar, se você visualizar isso, tá bom? Também você pode ver, inclusive, nos próprios vacúolos, como essas células são fagocitárias, você consegue localizar a própria clamídia dentro do vacúolo da célula, tá bom? Em função da sua quantidade, exatamente em função da própria secreção do local, tá? E isso também tem uma outra coisa. O corrimento é uma doença um pouco silenciosa, porque diferente como a gente tinha em função da tricomoníase e da gardnerella, esse corrimento passa um pouco desapercebido, tá? Então, com isso, o que vai acontecer? Isso transmite facilmente para o parceiro, tá bom? Então, com isso, o homem pode vir também ter, por consequência, uma uretrite por isso, tá? Então, há uma contaminação que pode ser passada para o homem, e é claro, em virtude de você não ter, obviamente, a questão da própria secreção disso, o homem pode transmitir, obviamente, para sua parceira, é claro, caso ele venha a ter múltiplas parceiras. Então, com isso, pode acontecer certamente essa questão dessa contaminação para outros eventos. Lembre-se que exatamente ela, por ser menos purulenta, ela se torna mais discreta que a gonorreia. Então, com isso, o que acontece? A única forma que geralmente você nota, isso tanto para o homem como para a mulher, é a história da disúria. O que é a disúria? Exatamente a dor na hora da micção. Então, com isso, você vai ter a dor e vai ter muita questão do prurido, né? Então, a coceira. Então, isso vai ser exatamente sinais característicos que levam, obviamente, o homem a procurar o urologista ou a mulher o seu ginecologista em virtude disso aí. Então, não tem um caráter muito marcado de doença, de patologia, de outras coisas. Por isso que essa doença ela se dissemina tão fácil, a clamídia, até por causa disso. Porque como ela fica discreta, então ela vai passando, obviamente, para os indivíduos, e passa por muito tempo. Por isso que o tratamento é importante, tanto no caso, se forem casais, tanto o homem como a mulher ter o tratamento. Porque não vai adiantar nada a mulher ser tratada e o homem não ser. Porque se ela for tratada e o homem não for, simplesmente o homem vai reinfectar a mulher, e é claro, vale o vice-versa também disso aí. Então, o casal tem que passar pelo tratamento,
tá? Um tratamento relativamente simples, tá? Comprimido com dose única, tá bom? Tá bom? Então, com isso, você facilmente controla, tá bom? A questão da bactéria, e isso seria muito bem fácil, mas só como eu te falei, a questão exatamente do casal ser tratado. Aí tem aquelas barreiras famosas em relação de como se contaminou, etc. E já viu, né? Então, isso aí tudo vai depender, obviamente, da conversa e da relação que o casal tem em função disso aí. Alguma pergunta, alguma coisa, garotos? Vocês quatro? Gisele, Thaís, Malena, Fabiano? Que os outros nem Professor, apareceram, né? Fala, Fabiano. Esse medicamento que o parceiro toma, dose única, qual é o medicamento? Geralmente você tem antibióticos, tá? Antibióticos de amplo espectro consegue exatamente conter, tá? A questão isso aí pode variar. Pode ser desde, vamos ver, ampicilina, depende, porque o que acontece? Tudo vai depender do tipo de resposta do paciente, tá bom? Mas antibióticos de amplo espectro geralmente resolvem isso aí. A Que é base de ampicilina. Oi? aquele que é uma dose única que você falou, que é só um comprimido só. Isso, pode ser streptomicina, algo desse gênero. É quando me fugiu o nome dele. Me fugiu o nome, agora você me pegou pelo pé. E me fugiu só o nome dele comercial. Não? É que eu tô falando a base farmacológica dele. Tá? Que eu lembro. Tô lembrando da base farmacológica, mas fugiu o nome do fármaco agora. É por esse motivo. Eu vejo pra você, Ok. depois eu até te falo, tá bom? Não, tá, Desculpe-me. bem. É Não, porque eu não beleza. lembro o nome comercial. Tem um nome comercial para isso. Mas é que eu esqueci, que fugiu realmente agora aqui da minha cabeça. Tá bom? Beleza, Vamos tranquilo. lá. Mas depois eu te falo. Valeu, Fabiano. Enteróbios vermiculares. O enteróbios é muito mais conhecido por aparecer o quê? Nas fezes, né? Então, com isso, para aparecer na vagina, tem que haver realmente um problema realmente digamos assim, de asepsia muito grande. Então, pode acontecer também, tá? Então, às vezes, por relações, ou questão própria higiene da mulher, tem uma série de fatores. Mas que pode aparecer na vagina, pode. Então, o enteróbios é um verme, é um típico, tá? Mas ele pode vir a aparecer, você pode encontrar ovos exatamente do enteróbios lá na questão da região vaginal. Também pode ser encontrado em função disso, tá? Aqui ele tem um formato típico, ele parece um barril. Vocês já fizeram parasitologia, talvez tenham visto já. Ele parece um barrilzinho, que é esse aqui, ó. E repara que ele é bem grande, é bem diferente das células. Olha o que eu disse a vocês, as células com núcleo centralizado, né? Ela toda azulada. Então, é bem diferente. Então, como eu te falei, só você lembrar o anterior que eu falei ainda agora. Esporos, bactérias, tudo que tem ao redor, você fica exatamente o quê? Bem evidente a questão das células. Então, a célula, ela não passa desapercebida. Então, qualquer coisa diferente você consegue ver no esfregaço. Então, de uma certa forma, a questão do esfregaço, a identificação do Papa Nicolau, ele é até, de uma certa forma, mais fácil, tá? Porque você vê uma camada de células azulada com núcleos centrais. Se você vê isso, tá tudo bem. Tá tudo correto exatamente naquele preventivo. Mas se você começar a ver alterações como essa, aí você tem que partir para um estudo um pouco mais específico. É claro, o enteróbios é mais fácil de você visualizar e bem mais tranquilo, porque você consegue identificar com o ovo do verme, em função disso aí, tá? Vamos lá. Herpes. Herpes é um outro também que é muito importante em função de alterações. Primeiro, porque a herpes é uma infecção recorrente. Ela vai e volta em função disso aí. Então, isso faz com que haja o quê? Pode haver uma questão de modificação, tá? Digamos assim, da mucosa vaginal. E com isso, o que vai acontecer? A mucosa vaginal pode ser assediada pelo vírus. E o que acontece quando ela é assediada pelo vírus? Você simplesmente tem a presença, tá, do vírus e tem um detalhe com relação a ele. Ele fica recorrente. Por que ele fica recorrente? Porque o aparecimento dele pode ser o quê? Sazonal. Ele pode vir e voltar o tempo todo, depois da primeira infecção. E por que isso acontece? Porque ele é um vírus que simplesmente ele fica na célula e fica inativo. E por que ele fica inativo? Porque com o passar do tempo, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai atingir de tal maneira a célula e vai ficar o que? Disponível para que ele possa ter o que? Uma nova ataque. Então, esse novo ataque que pode ocorrer em relação ao próprio vírus é interessante, porque pode haver alterações o quê? Emocionais,
emocionais no indivíduo, tá? Então, essas alterações emocionais no indivíduo, o que acarretam com ela? Pode haver alterações onde o pH e o ambiente vaginal pode mudar em função disso aí. Então, com isso, essa alteração acaba causando o quê? Uma nova reinfestação da herpes. Bastante dolorida, uma doença sexualmente transmissível, e isso, obviamente, também é importante, por quê? Pode ser transmissível para recém-nascidos durante o parto, tá bom? Então, e gera doenças muito graves em função disso aí, tá? Porque é um vírus que certamente pode alterar toda a região, inclusive o bebê pode ser contaminado em função disso. Fabiano, me veio agora a cabeça o nome do remédio. Vamos voltar de novo. Fluconazol. Foi. Pronto. Pronto. Eu Fluconazol. tava aqui na ponta da língua querendo falar, que você perguntou, me deixou na parede, falei, poxa, tá, eu sei o nome. Fluconazol. Pronto. Dose única. Melhorou? Vamos lá. Beleza. Então, como a Essa reincidência que você falou, desculpa, essa pode reincidência que você falou falar. da herpes na área Sim, vaginal pode ali, falar. À vontade. tem a ver com a baixa da imunidade também, né? Quando ele Certamente. É em função disso mesmo. Veja só, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos pensar lá, dá até para falar o nome dos quatro. Gisele, Thaís, Malena e Fabiano. Pensem no seguinte, vamos dizer, vocês, nono semestre, trabalhando, estão estudando, tem a questão já para se formar, tem toda aquela questão, aquela carga emocional. Quando chega no final de um semestre, até porque esse está atípico, esse até que nem tanto, mas se vocês estivessem lá na faculdade, chega um determinado momento que em junho vocês estão estourados, cansados, com provas, cobranças nossas, precisa se formar, tem que fazer as coisas, etc. E o que acarreta isso? O sistema emocional o sistema imunológico é muito ligado com o nosso emocional, que é exatamente o que eu estou falando, o nervoso. Uma coisa com a outra, que a gente fala assim, mas emoção tem nada a ver com a imunidade. Tudo a ver. Hoje em dia, tudo a ver. Tanto que você tem uma disciplina hoje, ela não tem nem meio século, ela é muito novinha, chamada psiconeuroimuno. O que é psiconeuroimuno? Exatamente, ela trata de alterações imunológicas ligadas à sua fisiologia e ao seu sistema nervoso. Então, isso pode causar baixas imunológicas, principalmente imunidade mucosa. A primeira que acontece, meninos, por que a mucosa é mais sensível? Porque exatamente ali você praticamente só tem o quê? IgA de mucosa, você tem a mucosa, é um tecido que apenas protege uma parte aberta para o ambiente, diferente da pele, né? Pele contínua, ela é muito mais, digamos assim, mais sensível em função disso. Então você tem alguns fagócitos ali e tem o que? A questão de alguns linfócitos regulando o local e mais IgA, produzido pelo linfócito B. Então fica muito restrito. Então qualquer alteração que você tem ali, aflora rapidamente, você infecta. Tanto que isso é verdade que você pega gripes. Infecções o quê? Respiratórias. E com essas oscilações exatamente de emocionais, de eventos que nós temos em relação ao próprio quê? Impacto emocional, eu posso modificar. E um dos primeiros locais que eu modifico o ambiente exatamente imunológico são das mucosas. Por isso que a gente nota, o que você nota? Por exemplo, mulheres, muita questão de infecções vaginais, porque presença de fungos e bactérias, a questão de aparecimento, por exemplo, de... Como é que se chama? De infecções nos olhos. Ih, caramba, tua cabeça hoje está ótima. Otite, otite não, que é otite, Marcos? Infecções de conjuntiva, tá? Então, infecções respiratórias, então, conjuntivites, infecções respiratórias, todos esses que eu estou falando são o quê? Mucosas. Então, a primeira defesa que cai é da mucosa. Depois, com o tempo, pode aparecer outros tipos de infecção. Mas a primeira que geralmente aparece, nesses períodos que a gente tem oscilações emocionais, então, estou falando de quê? Infecção de conjuntiva, conjuntivite, a questão, obviamente, de infecções respiratórias e, é claro, o nosso tema, infecção vaginal. Isso pode aparecer muito. O homem também fica assediado por isso, por causa do quê? Uretrite. Mas só que isso já não é exatamente tão impactante. Por quê? Por causa exatamente da própria proteção anatômica que tem estrutura, é claro, do aparelho reprodutor masculino, em virtude disso aí. Então esse impacto é menor. A herpes acaba sendo um problema, por quê? Ela gosta exatamente de quê? Estruturas próximas aos nervos. Então, ela exatamente tem células próximas exatamente que as estruturas nervosas. Por isso que ela causa aquela dor intensa, tá? Então, essa oscilação e essa célula... O que acontece? Você não fica bom da crise de herpes. Você passa pela crise da herpes. Então, a herpes está lá, presente. O vírus está lá presente. Ele só não se manifesta.
Só tem um evento exatamente muito grande de desequilíbrio para ele vir aparecer. Tanto vale para o tipo 1 como o tipo 2, em função disso aí. Tá bom? Ok, Fabiano? Você em especial perguntou? Ok, professor. Vamos lá. É claro, você tem, como eu disse a vocês, ela inicialmente ela se torna temporária, até pelo que a gente estava falando, estão vendo? 2 a 3 semanas, você tem crises, depois ela passa. O esfregaço fica bem nítido em função disso aí, porque ela causa uma irritação muito grande. Então você tem alterações, modificações citológicas muito grandes, tá? As células mudam sua forma em função disso. E aí é que tá, ela é uma porta muito boa para você ter depois, posteriormente, em função exatamente, até mesmo da metaplasia que ela causa, em função dessa alteração citológica, ser uma porta para futuramente você pensar em uma neoplasia. Ou seja, são mulheres que vão ser monitoradas sempre. Essas seriam exatamente. Ah, então ela vai ter. Não, estou dizendo que ela vai ter. Ela vai ter um câncer, vai ter exatamente um câncer de colo de útero. Não. Mas se torna exatamente o quê? Um agente em potencial para que venha causar isso. Tá? Em função exatamente das alterações metaplásicas que vocês vão ter em função dessas células. Tá? Aí, olha só o que acontece com as células. Vê que é bem diferente as células que a gente tinha aqui na anterior. Aqui, deixa eu até voltar um pouquinho para vocês verem aqui. Peraí. Estou voltando. Estão vendo as células aqui perto do interóbios? Elas azuladas, exatamente com núcleos centrais. Olha como é que ela muda quando aparece o vírus. Repare que ficam conglomerados, ficam exatamente bem alteradas. Você tem alteração celular típica, tá bom? E todas aquelas estruturas escuras. Então, com isso, o vírus tende a mudar as células e, é claro, fica bem evidente a questão, é claro, disso aí. É óbvio, vai se somar também com a questão do diagnóstico clínico do paciente, ou a questão das queixas que ele tenha, dor, a própria ulceração que vai aparecer, as queixas que ele vai ter. Então, isso tudo vai se somar, obviamente, a esses eventos aí. Aqui, ó, as alterações que causam. Repara que a célula ela fica modificada. Lembre-se que o vírus vai infectar a célula, consequentemente, ele muda a sua estrutura celular em virtude disso aí. Então, é bem característica a alteração dela, tá bom? Repara que dá até para ver do lado direito, você tem aqui uma célula está no início de infecção, que já não está nem mais com aquele núcleo bem definido, já está alterado. E repara a que você tem no centro da sua tela aqui, como ela já está o núcleo totalmente alterado e a célula já virou o quê? Uma célula já infectada por vírus, né? Já perdeu já suas características normais, característica padrão de célula do local. O papilomavírus, obviamente, como eu disse a vocês, eu vou comentar alguma coisa aqui, mas você tem, obviamente, ele como base das próprias neoplasias, né? O próprio HPV, o vírus do papiloma, o papilomavírus humano, ele causa modificações profundas, tá? Então, o que acontece? Você tem vários tipos deles, tá? E interessante que alguns tipos deles, eles não causam alterações, eles conseguem conviver no ambiente do nosso corpo de mucosa. Tem lá alguns tipos, tá? Uns 40 tipos, mais ou menos, que conseguem conviver. Porém, alguns mais específicos vão causar essas alterações. Eu vou conversar um pouco melhor isso nas outras aulas. E isso mostra exatamente o quê? Que ele infecta, e muito bem, a questão dessas regiões de células, tá? Então, com isso, ele acaba sendo, ele ataca, vai modificar exatamente a estrutura celular em virtude disso aí, tá? Aparece exatamente uma célula típica quando é infectado pelo papiloma, que a gente chama de coilócito. E o que é esse coilócito? Essa célula exatamente com essa característica. Estão vendo exatamente que ela parece o quê? Mais alongada e com o núcleo um pouco mais arroxeado? Repara que do lado tem a célula azul, que não está infectada. Repara que fica bem diferente uma da outra. Então, com isso, no esfregaço, tá? Quando a HPV está presente, você repara que aparecem as células coradas, né? Exatamente até corante típico da eosina, tá? Essa coloração é típica da eosina, esse avermelho, tá? Corantes ácidos, tá? Então, com isso, ele fica tipicamente que corado pela eosina e fica com essa coloração vermelha. Isso é típico de um corante ácido. E o que acontece aí? Repara que quando começa exatamente a infecção, você repara que a célula normal que está ali ao lado dela é diferente. Então, isso já é uma boa característica da mudança, obviamente, por infecção viral que você tem aí na estrutura celular. Então, garotos,
Com isso, eu vou falar um pouco mais depois, na próxima aula, eu vou falar exatamente de alterações neoplásicas, tá? Mas aqui é só para te mostrar quais eram exatamente as alterações metaplásicas, tá bom? Exatamente as alterações básicas que você tem, mas porém, o que acontece? Você tem modificações. Essas modificações, acho que em 3 diferentes grupos. A metaplasia eu até já comentei com vocês, mas eu resolvi colocar aqui só para a gente fazer um tipo de comparação. Você tem uma alteração que é reversível, tá? Com isso, o que vai acontecer? É substituída por outro tipo celular. Se vocês lembrarem exatamente até os slides iniciais, nós tínhamos o que? Um tipo padrão celular, onde este padrão era modificado, era substituído, mas mesmo assim ele era reversível, tá? Então era transformado para células epiteliais ou mesenquimais, tá bom? Então com isso, esse padrão era modificado, e por que era modificado? Às vezes exatamente por algum ataque, ou modificação de pH, atrito, agente bacteriano, como a gente falou agora, fungos. Mas na metaplasia, além da metaplasia, você tem a displasia. E o que acontece com a displasia? Ela tem um grau de gravidade, tá, diferenciado. Pode ser de leve, moderado, ou então bastante grave. Isso exatamente vai ao quê? Ele vai começar a desenvolver, multiplicar células, tá? Mas ainda não chega o que vai ser o último, que é a neoplasia. Ainda não é, digamos assim, a questão do câncer, mas é exatamente uma sinalização que já está havendo modificações. Então, com isso, é necessário um cuidado maior quando você nota que existe exatamente uma expansão celular. Não se caracteriza pelo último, como é a neoplasia, em que você vai ter exatamente o quê? O típico neoplasma, a questão do que? Da célula tumoral, tá? Então, com isso, você não vai ter o quê? A questão exatamente que de estruturas que o câncer, as células tumorais, elas são um pouco diferenciadas, como se brotassem, tá? Elas aparecem, inclusive eu mostrei isso em slides anteriores, mas depois eu vou transferir na próxima aula uma figura para vocês poderem ver melhor. Vocês vão ver que essas células as alteram, tá? E vão invadindo exatamente os outros locais. Então, com isso, o que acontece? A neoplasia, ela já é uma invasão de outras áreas. Por quê? Você tem que lembrar que a célula tumoral, ela não tem um critério de invasão, ela simplesmente invade, ataca e vai matando todas as outras células. É diferente da displasia. A displasia apenas houve o quê? Um aumento tecidual. Por isso você nota muito o quê? Na mama, ele aparece muito, inclusive, quando você faz a mamografia, ele aparece estruturas onde você tem exatamente o quê? Pequenos conglomerados celulares. Por isso que, às vezes, a mulher, o que ela faz? Ela faz uma punção para ver se aquele conglomerado de células já não é uma neoplasia. Por isso que é tão doloroso, às vezes, para a mulher ter que fazer essas punções, tá? Exatamente quando ela faz a questão da avaliação da mama, pode aparecer esses conglomerados nos exames radiológicos, então, consequentemente, é necessário fazer uma punção para avaliar se é benigno ou maligno, tá? Então, porque fica muito próxima essa fronteira entre a displasia e a neoplasia, tá? E quando você compara os três, é bem interessante, porque eles são pequenos detalhes que você exatamente que consegue diferenciar, ou seja, é muito mais o hábito realmente de você fazer exames constantemente e avaliar isso aí. Tanto que você está vendo lá, ó, núcleos, você tem o quê? O núcleo, ele tem um aumento de 2 a 3 vezes o tamanho da metaplasia, simplesmente o que? Aquelas modificações celulares. Na displasia vai de 4 a 5 vezes, ou seja, é um pouquinho a mais. Você tem um pouco a mais considerado. Então, precisa realmente treinar muito, ter um olho muito apto para verificar isso. Porque na neoplasia já é um tamanho que muito mais considerado. Você viu o quê? Uma massa realmente de células. Então é bem diferente das células cancerígenas. Você tem uma hipercromia, ou seja, coloração que é um pouco mais leve em relação à metaplasia, moderada para displasia e bem intensa. Por que intensa? Você tem que lembrar que essa coloração é dada em função do próprio núcleo, por quê? Ele está cheio de DNA. Então, com isso, com os ácidos nucleicos, como a célula tumoral está em constante divisão, essa quantidade de ácido nucleico está aumentando. É óbvio, toda voltada para o que? O padrão genético da própria célula, tá? Perdão, da própria célula tumoral, que eu quero dizer. Mas há essa alteração aí. Você tem os nucléolos, tá bom? Que pode aparecer, tem a presença deles normais. Ele apresenta já uma irregularidade na displasia e totalmente irregular na neoplasia. Por que irregular? Você também lembrar que o nucleo está associado também com o quê? Com síntese proteica, né? Então, tem eventos que exatamente vão começar a modificar todo o padrão nuclear dessa célula. Cromatina, é o que eu falei lá.
você tem uniforme, bem distribuída, né? A ideia é exatamente até dos cromossomos. Começa ela a depositar na membrana da displasia e dispersa. Por que dispersa? Vai ter exatamente o que? Separação, exatamente o que? Uma diferenciação ao longo da própria estrutura. Aí vem o citoplasma, né? Exatamente com metacromia, ou seja, uma coloração média, aquele azulado que eu te falei, ou então aquela coloração vermelha, ele fica uma coloração, digamos assim, equilibrada, nada demais. Vacúolos, tá bom? Aparecem lá. Tamanho também vai variar de um para outro. Os fundos do esfregaço, você pode ter exatamente o quê? A presença de hemácias ou não, depende, né? Depende do período da coleta. Digamos que você tenha, a mulher tenha optado por um período próximo, é claro, pós-menstruação, pode aparecer alguma hemácia. Displasia também cai em cima, né, na questão da presença, mas em menor quantidade, tá bom? Porém, aparece. Já é um sinal para você, porque exatamente você ter hemácias nisso aí, e digamos que a mulher tomou todos os cuidados, não fez próximo ao período ovulatório, isso já é um grande problema em função disso, isso é importante, é um sinal importante, inclusive, que vocês deixam lá relatados, tanto que os eventos em displasia já pode caracterizar hemorragia e as hemácias lá na neoplasia são crenadas, ou seja, a formação, a estrutura dela já está diferente. Não tem mais disco bicôncavo, tá? Já estão alteradas isso aí. E é claro, você vai encontrar muito em função os leucócitos, não na metaplasia, tá? Você vai até aparecer lá, mas nos outros você vai ter o quê? Maior quantidade, porque exatamente está caracterizando provavelmente processos infecciosos em virtude disso aí. Tá bom, meninos? Então, com isso, deixa eu ver o próximo qual é. Eu vou comentar isso aí, mas na semana que vem eu vou começar daqui, porque isso aqui, inclusive, é a base para visualização de lâminas, tá? Então, uma série de coisas que eu falei no outro, esses termos têm que estar sempre na cabeça de vocês, tá bom? Porque eles vão caracterizar e vão acompanhar muito a questão da citopatologia. De vez em quando eu falo deles, até no meio das nossas conversas, tá? Mas eu botei aqui para ressaltar isso, para chamar a atenção de vocês. Então, picnose nuclear, você tem exatamente o quê? A alteração da cromatina, ela vai condensando, né? Você tem que lembrar que cromatina é o quê? É o DNA, né? Em diferentes fases da divisão. Então, com isso, você vai ter diferentes fases exatamente o quê? Digamos assim, de densidade. Ele tem uma coloração mais basofílica, tá bom? Então, mais alcalino, vai ser aquele vermelhado, vai se tendendo mais azul, tá? Um aspecto bem homogêneo e bem, vamos dizer assim, é o que seria o normal, né? Agora, a hipercromasia nuclear já vai ser diferente. Ele vai ter uma maior riqueza de DNA e vai ter uma afinidade tintorial muito grande, tá? Do núcleo. O que significa? Às vezes, a hipercromasia pode ser exatamente o quê? Sinal que está havendo o quê? Processos de divisão. Isso também já te dá um alerta. Por que vai te dar um alerta? Pode ser que seja uma célula tumoral que esteja ali por perto. Então, isso também é uma característica. O núcleo vai ficar bem diferenciado. Lembra de uma coisa sempre, garotos? Igual que vocês aprenderam em hematologia, o núcleo, o DNA do núcleo, ele é muito sinalizador de alterações. Porque, é claro, ele vai ter uma coloração padrão normal, mas ele pode alterar com o passar do tempo em virtude exatamente da quantidade de ácidos nucleicos. Tá? Outra coisa, que é a famosa cariorrexia. O que acontece? É fragmentação. Você tem uma dispersão do núcleo do citoplasma, ou seja, houve um rompimento dele. Então, às vezes, a própria célula neoplásica, você não consegue mais ver o núcleo. Ela consegue dispersar. E a cariopicnose, tá? Já acontece ao contrário. É uma retração. Ele torna escuro. É muito parecido com o que aconteceu lá na herpes. Lembra que tinha muitas estruturas escuras em função disso aí? Então, exatamente isso é uma característica em função exatamente da herpes, por exemplo. Ok, meninos? Fala, Fabiano. Esse Cariorrex é como se fosse como é que chama? Que necrose, não, né? Não, não é necrose, não. Não é a morte celular, tá? O que seria exatamente é a célula é mantida. Você tem o citoplasma lá, tá tudo certo. Porém, o núcleo, a carioteca, pronto, vamos ser mais específicos. A carioteca foi fragmentada. Porque você tem aqui a membrana celular, né? E você vai ter exatamente a membrana citoplasmática, mais a carioteca, que delimita o núcleo. O problema é a carioteca. A carioteca não tem, porque fragmenta. Então, com isso, o núcleo se dispersa, ele vai desmanchar. É como se ela virasse um procarionte, vamos chamar assim, pronto. Ela deixa de ser um carionte, parece um procarionte, porque desaparece o núcleo.
E a característica de uma célula é exatamente o quê? Eucarionte é ter um núcleo. E ela não tem mais, ela perde isso. A questão é exatamente a fragmentação desse núcleo. Esse é o grande problema. E ela não morre sem esse núcleo? Esse é o problema. A questão, lembra o seguinte, essa célula está o quê? Em divisão rápida. Ela logo vai morrer. É uma etapa. Isso é uma etapa. E por isso que eu estou te falando que esses termos vão aparecer. Mas isso é uma etapa. Ela vai morrer. Ela não vai ficar vivendo sem núcleo. Eu concordo com você. Então isso é uma etapa que vai aparecer. Você, no meio lá do esfregar, você vai identificar isso. Células sem núcleo. Então por quê? As células estão se dividindo rápido. Então, com isso, se for infectado por vírus, ou a questão exatamente de ser uma célula neoplásica, ela vai trocando o tempo todo. Então, ela está invadindo aquilo ali. Não pensa só numa única célula. Você vai ver isso como uma das características. Tá? Então, ela não vive assim, mas ela vai ter essa característica caracterizando o quê? O conjunto do tecido, o qual você está visualizando. Seria isso. Entendeu agora? Ok. Pronto. Então, meninos, a gente fica por aqui, tá bom? Vamos ver se semana que vem o povo aparece e eu acelero um pouco mais, porque aí eu quero ver se eu... Porque nós só temos a partir de agora, mas hoje a ação... Deixa eu só pegar minha cola aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui do lado. 1, 2, 3, mais 4 aulas. Nós temos mais 4 aulas exatamente antes da prova de vocês, que agora é da Croton, né? Não é mais minha. Então, com isso... Opa, isso aqui é para a semana que vem. Então, com isso, o que acontece? Aí eu vou falar de influência exatamente de hormônios, que é curto. Depois eu já entro em células neoplásicas, tá bom? Já falei principalmente abrindo já com HPV, pra gente falar mais detalhes disso aí. Tá ok, garotos? Alguma pergunta, alguma coisa especial? Não, professor, Tudo tranquilo. calmo? Gisele, Thaís, Malena? Não, professor, tranquilo. Então, beleza. Então, prazer em vê-los. Semana que vem estaremos aqui firmes e fortes. Com 4 com 40, a aula é a mesma. Beleza, boa noite, professor. Boa noite, menino. Boa noite. Boa noite, até logo.